Igor, dentro das empresas sempre tem os funcionários que são protagonistas e tem os funcionários que são vítimas. Fala a diferença desses dois e como que você trabalha isso dentro das empresas. Jorge, essa pergunta é uma pergunta de vestibular. E eu vou te explicar por quê, Me cara. explica. É o seguinte, toda vez que eu inicio um workshop, por exemplo, o primeiro slide meu praticamente ele é esse. Eu falo sobre protagonismo versus vítima. A tendência natural das pessoas é fazer papel de vítima. Quando eu chego em casa e olho para minha esposa e falo assim, tô tão cansado, não tô aguentando, tô fazendo papel de vítima. Tudo aquilo que você tem condição de agir sobre alguma coisa e você não age, você é vítima da situação. Legal. E aí, o protagonismo quem é? É o cara que pega para fazer. Muitas das vezes, até dentro da própria consultoria, no dia a dia nosso, a gente percebe isso. Momentos que eu tô mais para baixo, eu olho para você e você tá assim, vamos lá, para cima, não sei o quê. Isso me puxa para um outro nível. E aí, vice-versa, quando a gente tem esse momento de troca. Dentro das organizações é o mesmo sistema. Sim. Só que o primeiro grande passo é a pessoa tem que identificar se ela está fazendo o papel de vítima ou de protagonista. Porque a pessoa que é vítima, ela não vai crescer e ela não contribui para que a empresa cresça. Essa pessoa ela está fadada ao fracasso, só que ela não sabe. Então a vítima, ela não tem nada de bom nessa história. Você precisa fazer um papel de pessoas que fazem acontecer, de momentos que vão impactar a vida de outras pessoas e desenvolver um trabalho acima da média que você é capaz. Você só precisa acreditar e estudar e trabalhar para isso. Legal, bacana. E o que que é liderar? Jorge, o líder é um grande gestor de acordos. O líder é um grande gestor de acordos, primeiro momento. E o papel do líder dentro das organizações é como se eu fosse pegar e fazer uma analogia aqui. O líder é um cara que joga xadrez, não é um cara que joga dama. Por que que eu faço essa analogia? Sim. Porque no xadrez as peças são diferentes, movimentos diferentes, características diferentes, posições diferentes. A dama, todo mundo igual. Um erro muito comum que a gente percebe em algumas organizações é tratar todo mundo igual para todas as formas. Até na própria comunicação. Você não comunica igual para todo mundo. Existem pessoas que têm facilidade no aprendizado de uma forma, outras de outra. Você não pode Sim. colocar todas numa mesma mesa e tratar como se fossem peças iguais. Então, a liderança ela tem esse critério muito importante de identificar qual é o perfil, qual é a personalidade, qual é a importância de cada pessoa envolvida no processo da sua organização. Bacana. E quais são as características de um líder de referência? Um líder forte e que gera valor para os negócios. O líder ele tem algumas características que, para mim, na minha visão, são básicas, tá? Então, uma das características, ele é justo, porque a justiça ela está muito vinculada a uma questão de engajamento futuro do time. Ele é uma pessoa que ele consegue extrair do time a capacidade de desenvolvimento das pessoas. Ele tem a forma de inspirar correta para o time. Então, o líder ele precisa inspirar o time. Ele precisa apontar a direção e estar junto com o time nessa jornada. Então, são características que são básicas. E aí eu vou puxar aqui um outro ponto muito importante, que é a questão de confiança. Ele precisa gerar na equipe a condição de confiança, para que as pessoas confiem umas nas outras e que a liderança participe desse movimento de confiança. A gente enxerga ainda nas organizações que a equipe não confia na liderança e a liderança não confia na própria equipe. Ou seja, não existe financeiro forte com líder fraco. Exatamente. E aí eu vou puxar um outro ponto aqui que é uma linha de conduta assim que a gente precisa trazer para um debate desse, tá? Quando a gente fala de confiança, tem um autor que ele chama Patrick Lencioni. Ele tem uma pirâmide onde ele aborda 5 níveis sobre como atingir resultados dentro da organização e no seu time. A base dessa pirâmide é confiança. Se o time não tem confiança, ele não passa para o segundo estágio, que é a questão de comprometimento. Sim. Ah, desculpa, não é isso não. Tranquilo. Ó, falsa. É confiança, conflito, comprometimento. Legal. Pode voltar essa pergunta aí. E rapaz, não sei se você mexeu no seu cabelo, mas ele dá uma ajeitadinha. Boa. Quer ver no espelho aqui? Aqui, ó.
Eu acho que você mexeu, bagunçou, quase que partiu no meio, assim. Não é feio, né? Você deu uma esbarrada ali. Oi, Iago. Tá indo bem pra caramba, mano. Aí eu vou aproveitar rapidinho, tem uma falta aqui. Só fazer uma falta. Então, Você deu uma chapa aí. Olha pra cá. Você deu uma batida, ele Aqui deu ele vai uma... aparecer ali atrás. Quase partiu no meio mesmo. aí a pergunta, você quer que pegue? E aí eu vou puxar o vínculo da confiança agora. Tá. É porque aquela resposta já Mas qual terminou. a pergunta? Não, essa aqui não é não. Isso aqui eu tô. vai querer É falar? extra. Tá bom. Depois Tá você indo vai bem. depois você vai pra 4, Demissão e 5. vai. Isso. Porra, tá bom. Olha pra cá, vocês dois. Chega a sua... Pode falar. Você chega a sua cadeira um pouquinho pra direita. Chega mais pro centro. Vai, top. Cara, os caras são detalhistas, mano. Os caras, como é que seja isso, mano? Tá ficando bom ali, Zé? Qual é o recorte hoje? Eu tô... Tá ficando bom ali, Zé. Já mostrei aqui. Você que soltou aqui pra ficar assim? Não. Não soltou ontem. Aqui ontem Tô vendo que ele tá soltou bom. um vídeo lá do repórter meu, vocês viram? Não vi ainda, não. 1.000 visualizações. Que isso? Patrocinado não? Tava sem- Eita! Pô. Deixa eu ver. Como é que eu vou te convencer a patrocinar depois de um negócio desse? Pô, 1494, caramba, quantidade de pessoas que tem fome. Ah, eu vi. Eu comentei. 6 compartilhamentos, 8 comentários. Nossa. Oi. Vai repetir a pergunta? Não, nem precisa não. Vou puxar aqui o Olha, gancho. então. A outra? Eu vou continuar a resposta dela. Jogo, a gente passar aqui, eu e a Denise. Não, só não pode passar atrás dele. O limite é esse aqui, né? Do tapete pra trás. Aqui já Daqui aparece. pra trás. Aparece. Aqui já não aparece nada. Confiança, conflito, comprometimento. Vai continuar. Vou continuar. E aí, sobre confiança, um ponto muito importante. Tem um autor que chama Patrick Lencioni. Certo. Esse cara desenvolveu uma pirâmide, onde ele dividiu essa pirâmide em 5 níveis, 5 grandes níveis, e ele aborda a importância do trabalho em equipe para a obtenção do resultado. O nível mais baixo dessa pirâmide é a confiança, é a base. Quando a pessoa não tem confiança, ela não entra em conflito. Então, são aqueles momentos de reuniões que a pessoa evita falar porque não quer se indispor com alguém, Sim. ela não confia na equipe Isso para acontece poder. muito, né? Muito. Então, o segundo estágio, ela não entra em conflito. Quando ela não entra em conflito, ela não se compromete. Porque ela sai da reunião e fala assim: foi o Jorge que falou, ou foi o Wendel, isso aí foi uma decisão do Wendel. Ela não se compromete com a decisão. A partir desse momento, o quarto nível, ela deixa de criar uma autorresponsabilidade com o time. Ela não responsabiliza e não é autorresponsável. E aí ela não obtém o resultado que é a meta do negócio, é a meta do time. Então, Sim. são 5 estágios para se obter o resultado com base na confiança. Bacana. E a gente tem percebido grande parte das empresas com o desafio de reter pessoas e aí tendo que demitir ou, às vezes, a pessoa pedindo demissão da própria empresa. Quais são as causas de pedidos de demissão? E será que é por conta de salário? Sempre é salário? Fala um pouco sobre isso. O Jorge, tem um ponto importante, tem algumas pesquisas, 2 delas que são muito boas, da Gallup e da Glassdoor, Certo. que elas trazem o real apontamento de pedidos de demissão dentro das organizações. Salário é o 4º lugar, não é? Então, quais são os principais pontos que a gente precisa entender que são necessários serem corrigidos nesse processo? O primeiro deles, a liderança, ela é diretamente responsável pelos pedidos de demissão. Geralmente, a relação com a liderança ela é muito alta. As pessoas saem por causa do CPF, não saem por causa do CNPJ. Uau. Segundo ponto, ela não vê oportunidade de crescimento. Terceiro, ela não se vê valorizada dentro da organização e não se vê escutada. A pessoa não se sente escutada, não se sente ouvida. Então é importante entender. Quando você não trabalha esses critérios de reconhecimento, a relação com os valores da organização, o salário é secundário.
Eu aposto que você conhece pessoas que recebem menos, mas são muito satisfeitas aonde trabalham e não trocariam por causa de salário, porque sabe que a vida vai virar um inferno dentro da outra Ou empresa. seja, nem sempre o financeiro é a principal causa da demissão Não, dentro das inclusive empresas. tem um livro do Daniel Pink que se chama Motivação 3.0. E ele fala sobre isso, mostra pesquisas sobre isso, e ele fala, o salário ele é muito secundário. Por quê? Eu aumento seu salário aqui hoje, daqui a 6 meses já incorporou nos seus gastos e você precisa de outro aumento. O ano que vem você nem lembra do aumento que você teve. Então, o salário é como se fosse uma fonte inesgotável. Você precisa ter um bom salário? Sim. Precisa ter um valor de mercado atualizado? Precisa. Mas o salário não é a condição máxima para se manter as pessoas dentro de uma organização. Ou seja, a liderança tem um papel fundamental nesse processo. Perfeito. E aí, como engajar a equipe? Um dos principais desafios, Igor, é que todos os empresários falam conosco aí na consultoria, é sobre engajamento do time, engajamento da equipe. E aí, fala para nós, como engajar a equipe? São perguntas extremamente importantes, mas não são perguntas simples. Mas existem alguns pontos que são básicos. Todas as organizações precisam cumprir. Então, primeiro, visão clara, objetivo claro para a equipe. Quando a equipe não tem uma visão do negócio, não tem objetivos claros, você não tem um controle de metas, as pessoas não se engajam nesse processo. Isso é o primeiro ponto indiscutível. Segundo, é importante você envolver as pessoas no processo de planejamento. Certo. Então, é muito difícil para o colaborador ficar o tempo todo num processo de receber informação goela abaixo. O tempo todo faça, cumpra, é isso. Então, ele não tem a voz e não se sente ouvido. Quando o funcionário se sente ouvido nesse processo, ele passa a ser corresponsável. Bom, para a prática, a gente precisa estabelecer uma meta. Quando eu levo essa meta para a mesa e discuto com o meu funcionário sobre a meta, falo assim, cara, eu preciso aumentar 20% aqui. Como que eu aumento? Me ajuda. Aí o cara, pô, a gente podia fazer um processo de call para os clientes, trazer uma. A gente podia fazer isso. Ele vai começar a sugerir ideias e ações. E aí você pode ter a resposta. Você só não precisa falar. Puxa do funcionário, do colaborador, ideias. Quando esse cara se envolve num processo de construção, cara, é a chave do engajamento. Porque ele não é simplesmente ali uma peça no jogo. Ele participou da construção e ele faz aquilo acontecer junto com você. Legal. Igor, saber definir prioridades é fundamental para qualquer pessoa, para qualquer colaborador dentro de uma empresa. Queria que você falasse o seguinte: como dizer não para o superior? Porque um dos maiores desafios das pessoas é saber dizer não. E como é que a gente fala isso sem ser deselegante, sem mostrar que talvez a gente não esteja alinhado com o líder? Boa. Como que você fala não para o seu superior? Primeiro ponto, você tem que estar alinhado com ele, né? A gente entende que o dizer não é algo que 99% das pessoas tem uma extrema dificuldade em dizer não, tanto para o superior quanto para pares. E aí eu não vou nem falar só superior, tá? Mas quando a gente está tratando aqui da sua liderança direta, primeiro, é importante você mostrar para ela que você talvez vai ter que deixar de fazer algo ou vai atrasar algo no que você está fazendo para assumir novos compromissos. Esse é um ponto. Quando eu chego pro um superior e falo assim, olha, hoje eu estou desenvolvendo tarefa A, B, C, D, E. Uhum. Para eu fazer a F, eu vou ter que passar alguma aqui para o último lugar. Qual que você acha que pode ser passada? E a liderança participa desse processo. Agora, tem um ponto importante que é o seguinte: recentemente eu tive numa empresa e eu questionei o motivo de um funcionário não estar fazendo os relatórios para a organização. Ele falou Certo. que não tinha tempo. Isso é muito comum. Não tinha tempo. Aí eu virei e falei o seguinte: vamos tirar uma dúvida aqui. Você emite X notas no dia, correto? Correto. Quanto tempo você gasta para cada nota? Aí ele foi me falando. Você faz a parte do controle de estoque. Quanto tempo você gasta controlando o estoque? Tal, não sei o quê. No final do dia, quando a gente olhou para aquele cenário, Jorge,
a gente percebeu que tinha uma lacuna de 3 horas. Das 8 trabalhadas, 3 horas não aparecia. Ele, teoricamente, estaria à toa. Não está à toa. Tá fazendo outras coisas que talvez não são prioridades. Exatamente. Aí eu virei e falei o seguinte: o relatório é tão importante, você está deixando de fazer para fazer algo que talvez não é a prioridade. Então, as pessoas precisam se organizar para gerir melhor o tempo. Lembrando que a gente fala sobre gestão do tempo, é organizar as prioridades. Então, isso me marcou muito, porque tem essa questão de, eu estou fazendo, mas às vezes você não está fazendo o que deveria ser feito. Tem muita gente aí fazendo o que não precisa fazer. E isso está desalinhado com as metas da empresa e com aquilo que a empresa precisa ter de resultado. E o papel da liderança é alinhar o time para conseguir bater metas e atingir resultados. Perfeito. Aí agora eu vou te falar assim, se você fosse me perguntar quais são os grandes mitos hoje da gestão de pessoas, por exemplo. Isso. Quais são os grandes mitos dentro da gestão de pessoas? Primeiro mito: pessoas que trabalham muito não significam que trabalham bem. Então, eu queria que você guardasse aqui, vou falar diretamente com você que está me escutando hoje. Pessoas que trabalham muito não significam que são produtivas. Uau. E isso é um tabu. Porque às vezes você entra numa empresa, você vê a pessoa lotada de coisa, mesa desorganizada, aquela coisa toda, você fala, nossa, esse cara trabalha muito, e às vezes trabalha muito mal. Então, primeiro ponto. Segundo, a gente tem uma questão de pessoas felizes produzem mais, não necessariamente também. Porque se você não tem meta, não tem controle, não tem acompanhamento, não usa indicador, não adianta. Você não trabalha num circo. Se bobear, alguns circos têm muito bem isso, claro. Meta, ticket, média de ticket, e ele vai em cima dessas questões de números. Então, não significa que estar feliz quer dizer que o time tem que produzir muito. Não é. Você precisa ter várias ações em conjunto. Certo. Terceiro grande mito aí, se a gente fosse fechar a questão dos mitos, o chefe tem sempre a razão, né? Não tem. A liderança precisa aprender a escutar o time. As pessoas precisam entender que elas fazem parte de uma equipe. Então você precisa ouvir mais do que fala. Se você é o cara que fala muito, escuta pouco, você vai ter problema na gestão de pessoas. Show. E me... Você chegar um pouquinho pro seu direito. Direito? Não. É só para dar mais Vai mais pro centro. Vai mais pro centro. Quê? Isso, chega o microfone pro seu lado um pouquinho. Aí vem como engajar a equipe, já falamos. Como dizer não, já falamos. Tá legal, né? E aí, só, você animou aí? Tá trabalhando, guerreiro? Aí eu vou puxar um gancho aqui, não pergunta Oi? não. Vou puxar deixa eu puxar um ponto aqui antes. Antes você vai falar Da cultura. da cultura, Como né? mudar a cultura de uma empresa? Como líder. Um dos maiores desafios hoje da liderança tá ligado à cultura. Antes disso, eu vou fazer um tema sobre a questão até de performance, que a gente está falando sobre a venda e tal. Então, pode unir aqui cultura de É performance. porque cultura, eu queria entrar no caso da Enron, que prezava muito com integridade, comunicação, respeito e excelência. E foi uma das grandes empresas ali que Mas um recado importante. foi envolvida nos maiores escândalos. Não vi. Enron, como é que chama o filme? The smartest guys, os mais espertos of class, eram os mais espertos da classe. The Smarts, Smartest, né, tipo, The Smartest. guys, né, tipo, caras, Ah, of class, né, class de classe. The Smartest Guys of Class. Sensacional. As melhores coisas que eu já disse. E ele fala sobre. Isso é da Enron? Ah, Continua, tá gravando direto. tá, então beleza. Então vou voltar aqui. Tá. E tem um ponto, Jorge, que eu queria Sim. falar sobre performance do time e vai Pode. muito com a parte de vendas também. Recentemente eu fui num shopping aqui da cidade, de Juiz de Fora, e lá tem uma casa específica que vende produtos naturais, né? Uhum.
Vende questão de a granel, diversas qualidades de produtos, enfim. Certo. Eu fui lá num domingo, 7h30 da noite. Eu sentei, minha esposa ficou aguardando para ser atendida. E, cara, assim, eu me senti extremamente mal dentro da loja. Me senti mal. Eu olhava para os colaboradores e eles. Sabe quando você acha que você está atrapalhando as pessoas? É um domingo, final de horário. Eu me senti mal. Eu falei, cara, quase que eu pedi para Michelle não comprar, para falar, pô, o pessoal tá cansado. Então, olha só o que que é comportamento e comprometimento com a organização. Sim. A hora que você. Quer ver uma frase simples e básica que traduz a como a sua organização preza por isso? É quando ela chega no final e fala assim: mais alguma coisa? Não, não, obrigado. Ao invés dela oferecer, Ó, perdeu a oportunidade. O senhor já provou essa nova banana fatiada feita aqui de forma assada? Já provou essa nossa castanha diferenciada? Vem cá, prova essa farinha. Leva um pouquinho dessa farinha e prova. As empresas, elas não oferecem, elas criam um protocolo e o funcionário pega aquilo como uma forma mais fácil de lidar e cumpre. Então você não fomenta a produção, a produtividade, o engajamento das pessoas, porque quanto mais ela vende, mais ela recebe de comissão. só que isso não vai acontecer se ela tiver um líder fraco, um líder que não estimula o desenvolvimento, a melhoria contínua e uma cultura de resultados. Perfeito. Aí a gente entra num tema de cultura, que É é isso muito aí. bacana. Em falar em cultura, um dos maiores desafios de qualquer empresa é ter uma cultura de performance. A gente vive no Brasil um desafio que é a cultura muito paternalista das empresas de proteção. Como mudar uma cultura paternalista para uma cultura de resultado e performance, onde toda a empresa ganha quando atinge o resultado? Jorge, a cultura ela precisa ser vivida dentro da organização. A cultura precisa ser vivida dentro da organização. A Ótimo. cultura tem uma frase que ela é muito legal, que ela fala que a cultura é o chefe invisível, né? Como as coisas acontecem quando a liderança não está presente. E a cultura, aqui tem muito para falar de cultura, porque assim, primeiro ponto, cultura não são frases bonitas na parede e cultura não são missão escritas no crachá. E o que é a cultura? Engraçado, você chega para os funcionários da organização, fala assim, cara, qual a missão da tua empresa? Ele não sabe. Eu aposto que ele não sabe. A missão é tão grande que não dá nem para decorar. A pessoa faz um texto como missão da empresa e ela não vive aquilo. Tem um caso, que é o caso da Enron, que foi um dos grandes escândalos vividos nos Estados Sim. Unidos, de uma organização, aonde ela tinha na parede lá o que que eram os valores, por exemplo, dela, qual era a missão. Os valores eram integridade, comunicação, respeito, excelência. Me fala, o que que daquilo foi cumprido? Então, primeiro ponto, cultura não é o que está escrito, cultura é o que é vivido, É o que é o que acontece. acontece. E segundo, o responsável pela cultura é a parte superior dentro de uma organização. A cultura é responsabilidade da liderança, ela desdobra e ela faz isso acontecer. Sabe por quê? Porque a forma Sim. como o líder faz as coisas acontecerem é como a base vai replicar, é como a operação vai replicar. O líder, ele é espelho. E pode dizer que tudo que acontece, de bem ou de mal, dentro de uma empresa, é culpa da É liderança. culpa da liderança. E ela só tá com aquele funcionário medíocre por quê? Porque ela aturou esse cara lá dentro. E ela contratou esse cara que não tinha perfil para o cargo. E ela não soube lidar com ele, alterando ele de função ou desenvolvendo esse cara. Legal. Então, são pontos extremamente importantes que a gente precisa sempre lembrar que isso na prática é o que faz a grande virada do jogo. Sim. E pequenas mudanças geram resultado. Queria que você falasse sobre isso. Pequenas mudanças que geram resultado e até um exemplo prático de um cliente que você já atendeu, sem citar nomes, e fala como que as pequenas mudanças na gestão de pessoas, na liderança ao seu comando, fez essa empresa melhorar. Vou começar te respondendo essa pergunta com um dispositivo das embarcações que chama Trim Tab. Tem nos aviões também, mas o Trim Tab,
Quando você tem a embarcação, o leme dela é como se fosse um prédio de, sei lá, 15 andares. O leme submerso. Mas o Trim Tab é uma pequena parte do leme, é a parte mínima do leme móvel, que quando o comandante ele gira o leme na cabine, o que mexe lá submerso na água é essa parte pequenininha, que vai fazer uma diferença de pressão e vai fazer como se todo o leme mudasse de direção. Sim. E é o que vai fazer a embarcação mudar de sentido. Então, pequenas mudanças geram grandes resultados. Na prática, isso, a gente teve um caso muito legal, que era a questão de compromisso com o horário. Isso é cultura. Que horas vai começar a reunião? 2 horas? Começa às 2h40. Qual a mensagem você está passando para o seu time quando você começa às 2h40, uma reunião que estava marcada para as 2 e isso é constante? Você não respeita o horário. Não respeita o horário. Se você não respeita o horário, por que o time tem que respeitar o horário? Então tudo começa com a liderança. É o exemplo. A Caroline Taylor, ela fala muito sobre isso, que ela fala sobre o walk the talk. Cara, é fantástico você pegar a metodologia, os estudos dela e desdobrar isso, porque a liderança, ela é o exemplo. Legal. Se o seu líder não é o exemplo, você pode apostar, a sua equipe ela vai fazer o que a sua liderança está reproduzindo. E o quanto investir em liderança traz a mais de receita para uma empresa? Uma estimativa. Cara, ela pode aumentar 20, 30% de retorno a médio prazo, sem sombra de dúvida. Agora, são várias ações tomadas de forma coletiva. Muitas empresas, a gente percebe que elas erraram muito no passado, então criou-se um passivo gigantesco. E aí ela tenta corrigir com o passar do tempo. A correção é rápida? Não, pô, errou 4 anos seguidos, errou 5 anos, errou 6 anos, uma década. Aí ela quer mudar em 1 ano. Não vai. A cultura é o desenvolvimento, então é de cultivar. Você não planta uma semente hoje, rega. Você não planta uma semente hoje, rega, e você tem uma árvore no outro dia. Você não colhe o fruto dela. Mas a cultura, ela precisa ser cultivada, ela precisa ser mantida e estar perto das pessoas para se fazer essa chama viva. Legal. E faz parte da cultura tirar colaboradores que não performam, não estão entregando resultado, não estão alinhados com a empresa. Igor, qual é o momento de desligar um colaborador e como desligar esse Que colaborador? pergunta, meu amigo, que pergunta. Ontem eu tive uma reunião com uma empresa que ela fatura mais de 200 milhões por mês aí, vai. Ela fatura mais de Show. 200 milhões e o gerente virou para mim e falou assim, me ajuda, não sei desligar. Não é um cliente ainda, mas já foi uma conversa muito bacana com essa pessoa. E eu virei para esse gerente e falei o seguinte, eu falei, cara, o desligamento é um processo. Toda vez que você desligar um funcionário e ele fica surpreso, a culpa é sua. Desligou um funcionário, ele ficou surpreso, culpa da liderança. Por quê? Sensacional. Porque é um processo. Já chamou seu time para conversar? Já. Como é que foi essa conversa? Ela foi clara? Então, você tem o feedback. Você tem processo definido? Tenho. Não, não tem. Então, isso já vai ser um critério. Se você não tem um processo definido, a pessoa às vezes nem sabe trabalhar. Ela nem sabe desenvolver. E um líder precisa ter conversas difíceis. Precisa sempre. Então, ó, dentro desse processo, você vai fazer o feedback, vai treinar, capacitar e vai acompanhar. O feedback só não é suficiente. Você precisa acompanhar essa pessoa. Senão você só encontra ela no próximo mês. E aí, como é que você tá? Então, faz um processo de acompanhamento, tem uma nova conversa, aí você pode dar uma advertência e depois criar outros critérios até chegar no desligamento. Mas se você está gastando 4, 5, 6 feedbacks, a pessoa não ajusta, ou você troca ela de função. Aqui tem uma grande sacada. Ah, mas eu vou trocar alguém que não está performando? Claro, é por isso que você vai trocar ela de função. Aí entra um tabu. Eu tive uma reunião com um diretor que ele falou, ah, mas aí eu tô promovendo a pessoa, trocando ela de função. Eu falei, negativo. Você não tá dando aumento, não tá dando cargo, não tá dando função nenhuma. Você tá mudando as tarefas e atividades dela. Então, pessoas que não performam numa posição, você pode trocar e tentar em outra. Trabalhando a questão do feed forward, né, que é o acompanhamento, trabalhando o feedback e tal. Não desempenhou, demite, desliga. Legal. E me fala uma coisa, 3 coisas fundamentais para uma liderança que não pode faltar.
Tomada de decisão, ela tem que saber tomar decisão, ela precisa ter empatia com o time e saber se posicionar, e ela precisa treinar, capacitar e desenvolver as pessoas para serem aptas para o trabalho. Tem um ponto muito importante que eu queria trazer para você, que é o seguinte: se você colocar dentro de uma organização, a gente tem 3 tipos de pessoas dentro de uma organização. Pessoas que precisam ser demitidas ou resgatadas. Legal. Segunda, pessoas que valem o que recebe. Terceira, pessoas que valem mais do que recebe. Se eu te pedisse para analisar seu time e falar assim, cara, me fala quais são as pessoas que valem mais do que recebem. Posso falar? Não, não fala. Mas se eu te fizesse essa pergunta, você vai identificar que é uma minoria. São pessoas que valem muito mais do que recebem. A grande maioria estão ali fazendo o feijão com arroz, o básico. Então ela não traz iniciativa, proatividade, e isso passa a ser um problema dentro das organizações. Pessoas que fazem feijão com arroz dentro da organização é um problema. Ah, Igor, mas ela foi contratada para fazer A, B, C, tudo bem. Mas se ela não fizer o D, E, F, ela não cresce. E quando ela não cresce, ela se sente desvalorizada. Então é um problema futuro. Eu nunca vou promover alguém que não faz mais do que deveria. Você sempre promove uma pessoa depois que ela já sentou na cadeira de cima, mas ela estava embaixo. Ela estava com a visão da gerência, mas era coordenadora. Eu não promovo alguém porque o cara faz o básico. Eu promovo alguém que faz muito melhor aquilo do que foi contratada. Ótimo. E como extrair o melhor das pessoas? Como é que um líder extrai o melhor das pessoas e mostra para ela que talvez ela não está no caminho certo e que se ela continuar performando daquela forma e tendo aqueles comportamentos, ela não vai crescer dentro da empresa? Eu gosto muito do treinamento como uma saída. Vou te explicar por quê. Quando o líder numa reunião dá um recado direto, ele sai dali com a visão de que é um carrasco. Os funcionários saem dali falando assim, ele quer nossa alma. Ele nunca está satisfeito com nada. O líder, às vezes, ele não pode falar algumas coisas em reunião, ele não pode falar do que ele quiser numa reunião sem entender que aquilo vai ter consequências. Certo. Quando você chama uma pessoa externa da organização para um treinamento, essa pessoa vai colocar as cartas na mesa como devem ser colocadas. E ela vai falar, amigo, não está fazendo o básico, você tem que ser demitido. Frases como, eu fiz a minha parte, tchau. Se você fala um negócio desse comigo, você tem que ser demitido que você fez sua parte. Sim. Sua parte é o todo. Mas não é minha responsabilidade. Mas cobra de quem é. Toma providência. Quando a gente trabalha a questão de processos dentro da organização, não importa quem fez a sua parte, importa o todo. Porque se eu fiz uma parte excelente na produção, mas a logística Sim. não entregou, que me adianta ter produzido aquilo num tempo recorde? Então, você estar envolvidos nos processos para que ele seja cumprido é função básica. Legal. E como o líder pode, de fato, envolver todo o time no resultado? Como ele consegue... A gente falou de cultura, falamos aqui de liderança forte. Como é que o líder pode envolver as pessoas no resultado da empresa? Como é que ele pode fazer isso no dia a dia? Aqui Situações tem um práticas. tabu, Jorge, que eu acho que vale a pena ser comentado aqui. Aí você pode até me ajudar a desenrolar esse tema, que é o seguinte: a liderança, e aí quando eu digo liderança, é a diretoria da empresa, ela ainda tem um sério problema em ver as pessoas às vezes recebendo bem. Ela acha que o vendedor está recebendo mais do que ele. Não pode. Isso não pode acontecer. Cara, vendas é o coração da empresa. Esse cara tem que ganhar bem, tem que performar muito. Quando você tem um time que ganha bem, você é uma empresa desejada. As pessoas querem entrar nessa empresa para trabalhar. Uau. E aí, o que você faz? Tira quem não tá afim. Aí, hoje, a gente funciona numa mecânica diferente. A gente paga mal, fica refém dos funcionários em algumas partes, e a liderança que eu digo, a diretoria da empresa, acha que está fazendo um favor em pagar um salário medíocre para o colaborador. E é um ciclo Vicioso. não virtuoso Não. de prosperidade. Se o funcionário ganha muito bem, o que acontece com ele? Ele começa a valorizar cada vez mais a organização, porque ele fala, cara, o que eu tenho aqui ninguém tem. E aí as pessoas que estão fora querem entrar.
Então isso é uma forma de... Só que você não consegue fazer isso já quando você fez uma péssima gestão nos últimos anos. Por quê? Seu caixa não ajuda, você não tem capital de giro, você está todo enrolado em algumas tomadas de decisões financeiras que Sim. não vão te ajudar. Mas se você tem essa ideia de que você precisa gerar resultado financeiro para o seu colaborador, para que ele também performe, isso passa a ser um divisor de águas dentro da organização. Legal. E me fala um pouco, porque para que isso aconteça, os líderes têm que ter um mindset de crescimento, mindset de prosperidade. Queria que você falasse, você como grande especialista em desenvolvimento de executivos, de liderança dentro das empresas, gestores, como é que você trabalha esse mindset de crescimento dentro dos seus processos de mentoria, de consultoria, de desenvolvimento de treinamentos, workshops, para levar as pessoas a terem, os líderes a terem um mindset de crescimento? Jorge, eu sempre digo que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Ponto. Que mesa você está sentado todo dia? Com quem você está sentado? Certo. Você se cerca de pessoas que você acaba se tornando muito parecido com elas. Então aqui tem um ponto muito interessante que é o seguinte: como é que você muda de mesa? Aonde você está buscando mudar de mesa? Ah, eu vou num encontro de network que vai acontecer na cidade, vou me envolver com esse pessoal. Ah, eu vou participar de um evento e vou fazer conexões, porque network você não faz distribuindo cartão. Network você demonstra confiança e vive a confiança com a pessoa. É difícil ganhar confiança. Confiança você passa anos tentando conquistar, segundos para perder. Sim. E aí, como é que você gera confiança para desenvolver um trabalho? É conhecendo. Aí Legal. vai uma pessoa no evento, distribui 100 cartões. Nossa, fiz muito network. Fez nada. Não fez. Ninguém te conhece. Então as pessoas precisam, primeiro ponto, entender aonde elas estão vivendo, com quem elas estão vivendo. Então ela precisa entender que ela tem que mudar de mesa. Segundo, ela precisa se autoconhecer. Ela precisa entender que ela precisa evoluir e desenvolver. Então ela tem Certo. que entender quais são as hard skills que ela tem e que ela precisa, quais são as soft skills que ela tem e quais são as que ela precisa desenvolver. Se a pessoa não tem a visão de pessoas que estão cercando ela nesse processo de desenvolvimento, segundo, a questão de habilidades e competências que ela precisa se desenvolver, todo o restante é à toa. Você não vai conseguir resolver nenhuma questão com essa pessoa. Legal. E me fala uma coisa, para quem quer desenvolver, não tem um líder, ou tem pouquíssimos líderes dentro da empresa, quais são os primeiros passos para poder desenvolver um líder? Você escolhe as pessoas por competência ou por habilidade de liderança? Como é que Cara, escolhe? que pergunta. Vamos lá. Como é que você coloca um líder na cadeira lá de... E aí eu vou colocar líder assim, porque vamos separar aqui só um ponto, né? Fazer um parênteses. Sim, Não necessariamente o líder tem uma cadeira para sentar. Eu posso ter uma linha de produção onde uma das pessoas é um líder. O cara é um líder ali. Então, não necessariamente ele tem um cargo, tá? Mas como é que eu coloco uma pessoa num cargo de liderança? Pela competência de desenvolver pessoas. Eu não coloco show. ela pela capacidade técnica de fazer, porque aqui tem uma grande sacada. O líder não tem que ser o cara operacional. Esse gerente, vamos colocar aqui o gerente, ele não tem que ser o cara que mais produz. Ele tem que alinhar o time para que o time produza mais. Então, Alinhar o o time. resultado não vem através da mão do gerente, ele vem através do time. Então, o gerente é o cara que tem a capacidade de desenvolver bons acordos com o time, desenvolver o time e ajudar o time a tirar barreiras que estão impedindo de alcançar a performance desejada. Excelente. E pegando o gancho nessa pergunta, como o líder alinha o time na prática? Como é que o líder alinha o time na prática? Como é que ele tem que fazer? Essa eu vou responder para a câmera. Isso. Eu vou fazer, ó, você que está me vendo, como é que você alinha o resultado? Primeiro, você tem que ter indicadores. Você entra ainda em algumas empresas que faturam bem por mês e o empresário ele não tem indicadores dentro da organização. Então, tem indicadores. Porque, primeiro, para você cobrar resultado, você vai ter que ter uma régua. Se você não tem indicador, o que eles estão fazendo tá bom. Por que tá ruim?
Então você fala numa reunião, tá muito, tá pouco. Muito quanto? Pouco quanto? Como diz um sócio nosso, fatos e dados. Apresenta fatos e dados. Tá ruim por causa disso, tá ótimo por causa disso. Então esse é um Sei. ponto. Tem indicadores. Segundo, você tenha metas claras. Legal. Terceiro, crie objetivos alinhados aos interesses da equipe também. Então, às vezes, você vai passar por momentos difíceis com a equipe, mas você precisa ter de maneira muito clara que tem que ser momentos. Se você tem uma alta pressão no time 100% do tempo, você vai ter duas consequências aqui. Vai ter resultado? Vai. Mas não é um resultado sustentável. Por quê? Porque o time começa a sair. As pessoas começam a adoecer. Ficar aqui é ruim. Não é um ambiente agradável. Por quê? Porque, cara, eu tô morrendo. Então, quando você aperta demais a equipe da forma errada, você adoece as pessoas, obtém resultado. Por muitas das vezes você obtém resultado, mas não é um resultado sustentável. Com o passar do tempo, as pessoas começam a ter algum tipo de desligamento, pedem o desligamento, e você começa a ter uma alta rotatividade. Legal. E muitas das vezes, né, a gente vê dentro das empresas que o dono tem que desenvolver os líderes. A pergunta é, quem desenvolve o dono? E fala, olhando para a câmera, como que o dono pode se desenvolver e como que você, depois de ter ajudado diversos gestores ao longo da tua jornada, ajuda ou pode ajudar esse dono a se desenvolver e ir para o próximo nível? Vamos lá, gente. Eu já tive várias empresas e sou hoje proprietário de uma também, sócio de uma organização. Uma coisa que precisa ficar claro é que a gente precisa engolir um pouco o orgulho e entender que a gente precisa de ajuda. A gente não sabe de tudo. O tempo todo a gente precisa entender que a gente precisa se cercar de gente boa. Certo. O tempo todo você tem que estar formando equipes que vão te ajudar a ir para um próximo nível. Então, você que é dono de uma empresa, empreendedor, se você não está buscando cursos, treinamentos, formas de reaprender o que você já sabia, porque é aprender e reaprender. Às vezes você vai precisar desconstruir muita coisa que você achava que era importante. Tem muita teoria que a gente olha na prática e, cara, não serve para nada. Então, quando a gente fala, por exemplo, de motivação do time, como as empresas erram fazendo a questão da motivação de equipe, e aí eu vou entrar nessa questão depois, mas fechando a sua pergunta, se você é um empresário, você precisa se cercar de pessoas que estão focadas em te ajudar a alcançar um próximo nível. Se você achar que sabe tudo, que você não precisa desenvolver, que você já é o bastante, você praticamente está estagnado. É aí que a empresa começa a ter problema financeiro e muitas das vezes né, decretar falência, porque o grande ponto que faz uma empresa prosperar são as pessoas e também uma empresa quebrar são as pessoas. 100% do tempo. É 100%. isso. E inclusive a questão da inovação de produtos. Cara, se eu sou apaixonado pelo meu produto, você já é um ponto preocupante. Se você é apaixonado pelo produto, fatalmente você tem dificuldade em alterá-lo. Legal. Então, você deixa de criar novas opções. Você tem aqui N casos, né? Kodak, Blockbuster, apaixonadas pelo próprio produto e quando tiveram oportunidade de criar um novo produto, um novo serviço, deixaram de fazer isso, porque extremamente apegadas ao que já dava certo. Legal. E aí, pegando um gancho aqui, é o seguinte: liderar não é um cargo e muito menos algo por obrigação, tem que ser algo por obrigação. Liderança é uma escolha. Fala um pouco sobre isso. Liderança tem que ser uma escolha. Liderar é uma escolha, Jorge. Não é. A forma mais complicada de você promover uma pessoa é dando um papel de líder para ela na organização que ela não quer. Eu já vi algumas empresas que promoveram funcionários a gerentes e até da forma errada, né? Eu tive um caso que compartilharam comigo que chamaram a equipe dela para a sala e convidaram a pessoa para entrar na sala e todo mundo comemorando, ó, a gente queria te promover a gerente e tal. Você aceita? A pessoa sem graça, aceito. E aí todo festa! A pessoa pediu para sair em 3 meses.
3 meses depois, ela pediu o desligamento da empresa. Aí foram perguntar para ela, o que aconteceu? Ela falou, eu não queria ser gerente. Olha a situação. Você coloca o time na sala, chama uma pessoa, promove ela e você não conhecia a essência da pessoa. Erro da liderança. Se você não conhece o seu colaborador, você não vai entregar o que é melhor para ele. Uau. Tem um caso que eu Excelente. já compartilhei com vocês, que era, eu estava vindo de moto numa avenida aqui da cidade, parei no sinal, e aí eu olhei no sinal, tinha 10 segundos, né? Eram 2 faixas, ali depois do mergulhão, para quem conhece a cidade. Eram 2 faixas de travessia, e tinha uma senhora aguardando para atravessar. Eu olhei para o relógio do semáforo, 10 segundos, claro que dá tempo, fiz sinal para ela. A senhora foi atravessar a rua, começou a arrastar o pé. Ela não andava rápido, ela andava muito devagar. Na hora que acabou o tempo e abriu o sinal pros veículos, ela estava no meio da faixa. E eu olhando no retrovisor para ver se não vinha carro. Na mesma hora eu virei a moto, coloquei ela paralela com a faixa e comecei a fazer sinal para os veículos que estavam saindo ali do mergulhão para pedir para que eles parassem. Aí eles foram parando, a senhora acabou de atravessar a faixa. Ela acabou de atravessar a pista e eu segui com a moto. E comecei a pensar, eu falei, cara, eu queria ajudar e acabei quase matando a senhorinha. Quando você não conhece o seu time, você acha que está ajudando, mas ele não está valorizando. Não, mas eu dei o benefício tal. Seu time não quer isso. Você não conhece a necessidade do time. Então, conhecer a necessidade é o primeiro passo para que você tenha uma equipe motivada. A motivação é você criar um ambiente para que as pessoas se motivem. Olha, Eu não motivo você. Quer um exemplo prático? Já tentou convencer alguém de ir na academia? Você até convence. um dia, 2 dias. Um dia, 2 dias, um mês, a pessoa começa a faltar, ela larga. Você não motiva ninguém. Você cria um ambiente para que a pessoa se motive. Legal. Já tentou fazer dieta numa casa que ninguém faz dieta? Aí você tá na dieta, seus filhos vão lá, tem festa de criança para ir. Aí você tem que ir na festa de criança. Aí de repente você chega, seu esposo, sua esposa comprou um bolo de chocolate. E aí você. Então a motivação, ela é um ambiente criado para que as pessoas possam se desenvolver e ter essa constância e uma disciplina na performance. Pegando esse ponto que você falou, para fechar, como um líder cria um ambiente para motivar as pessoas, para as pessoas estarem motivadas? Como é que ele cria esse ambiente? Primeiro passo é conhecendo ela, uma ferramenta muito boa, mas que nem toda empresa está preparada para aplicar, é a famosa pesquisa de clima. Por Fala que eu mais. falo? Porque quando a empresa ela entrega uma pesquisa de clima para o funcionário preencher e depois não faz nada com a resposta, Sim. é preferível você não fazer a pesquisa de clima, porque você gera expectativa nas pessoas. Só faça pesquisa de clima se você estiver disposto A a ouvir ouvir e e agir. tomar decisões. Perfeito. É isso. Aí tem empresa que faz a pesquisa de clima, fica chateado com o funcionário, começa a querer identificar quem são as respostas, porque, isso aqui é a cara da fulana. Isso aqui é a cara da fulana. Para com isso. Se você não tem maturidade para tocar um negócio, não tenha um negócio. Se você não tem maturidade para ocupar um cargo de gerente, não seja um gerente. Porque isso requer mudança. Você tem que ter maturidade para entender que criar um ambiente de alta performance não é fácil, é doloroso para todo mundo, mas é um comprometimento de todas as partes. Então, conheça a necessidade da equipe, saiba desenvolver e trabalhar ferramentas com a equipe que vão desenvolver cada vez mais um time de alta performance. Ótimo. Agora eu vou para um tema polêmico. Trabalho home office. Os funcionários devem ter liberdade total para trabalhar remotamente ou o escritório físico ainda é essencial? É um tema polêmico, né? É A gente polêmico. está vendo a juventude querendo trabalhar de casa talvez o tempo todo, isso muitas vezes prejudica a cultura. É um tema polêmico e é para isso que a gente está aqui para discutir esse tema. Fala aí, como um líder tem que trabalhar para conseguir, ao mesmo tempo,
ter uma cultura forte e, ao mesmo tempo, talvez ter um pouco de flexibilidade, se tem que ter ou não, isso ajuda ou não a reter. Fala isso Então sobre vamos isso, lá. né? Já dizia um amigo meu, falava assim: tudo aquilo que é combinado não é caro. Uhum, Primeiro ponto. certo. Se você combinou com uma pessoa que ela vai ter o trabalho 100% home office, isso é combinado. Não tem problema. Ah, ela vai vir uma vez na empresa. Não tem problema. Tá combinado. Agora, a gente tem enxergado cada vez mais na geração, principalmente a Y e a Z, uma mudança no comportamento. É uma questão cultural? É. Por quê? Porque ela tem uma necessidade de ter respostas mais rápidas, ela quer a flexibilidade, ela quer desenvolver o dia da melhor maneira dela. Mas tem uma grande questão aqui na mesa. A cultura de uma organização, ela é muito fomentada pelas trocas presenciais dentro de um escritório. Ótimo. Não estou dizendo que você não pode ter uma pessoa trabalhando de home office, pode ter. Mas se, a partir do momento que você tem 30, 40, 50% das pessoas de home office, você reduziu muito a troca dentro da organização. Então, você tem opções aqui que a gente vai estar discutindo sobre um assunto em determinado momento do dia, Uhum. e aí alguém que está assistindo vai falar assim, não, mas eu posso participar? Não é bem assim não, deixa eu dar uma contribuição. Existem pontos, você tomar um café com a pessoa e conhecer ela um pouco mais, são momentos de lazer que você tem que você, por muitas das vezes, só consegue estando presencial. Então, a cultura, ela é formada muito pelo presencial. O online, ele ajuda? Ajuda. Mas na minha visão particular, ele não é uma base sustentável para as empresas que precisam se estabelecer. E aí, nem toda posição pode ser home office, nem toda posição e nem toda empresa pode ter todas as posições voltadas para home office. Legal. Tem que ter o Tem equilíbrio. que ter o equilíbrio. Fundamental. E aí, falando sobre gerações, né? Hoje, acho que um dos maiores desafios da liderança é conseguir extrair o máximo de cada geração. Eu queria que você falasse como que o líder tem que trabalhar, né, essa questão das gerações, principalmente mais novas, que têm, às vezes, uma expectativa de trabalhos, assim, irrealistas, né? Um trabalho, assim, cara, meio que reais, assim. Como é que trabalha isso? Primeiro ponto, acordo. Um grande, um grande problema que a gente vê hoje na gestão de pessoas é a ausência de bons acordos. Tudo aquilo que não é bem acordado vira uma ponta solta e vira um problema futuro. Certo. Esse é um ponto. Quando eu trabalho aqui com a geração Y e Z, que geralmente são as que demandam maior carga, né, de home office aí, a gente precisa aprender a trabalhar com elas. Não adianta. É enxugar gelo. É um movimento da sociedade e a gente precisa entender que são características particulares dessas pessoas. São pessoas que nasceram dentro da tecnologia, são pessoas que praticamente nasceram com um tablet na mão, com um celular na mão. Então ela tem um comportamento muito diferente da geração X, por exemplo, que aprendeu a introduzir a tecnologia no dia a dia dela. É totalmente diferente. E aí entra uma questão. Será que a gente está formando gerações mais fracas ou não? Então, isso dá um pano para manga, tá? Se a gente fosse entrar nessa questão, dá um pano para manga. Por quê? Porque quando eu olho a minha criação dos meus filhos, por diversas vezes eu achei assim, eu falei assim, cara, eu quero tanto o bem dele que eu tô prejudicando ele. Meus pais não me entregavam tudo na mão, porque sabiam a importância de correr atrás do que eu precisava e sabia que eu não podia ganhar tudo que eu queria. Um, porque eu não tinha condição. E a outra, porque eu precisava entender que o não é importante. Hoje eu olho às vezes para minha filha, para o meu filho, e falo assim: ah, mas ele quer tanto. Aí ele fala para mim assim: eu nunca tive isso na vida. Aí você quer suprir um pouco, às vezes, o que você não teve e repassa isso, e isso acaba virando um problema dentro de uma organização. Olha que ponto bacana de fazer aqui. Nós não ensinamos nossos filhos a trabalhar em equipe. Nós ensinamos ele a ser o melhor. Você tem que ser o melhor. Você tem que ganhar. Cara, vai lá e vence. Eu duvido que você encontra pais que falam assim, vai lá e ajuda teu amigo a ser o melhor. Eu duvido
que você tenha a frequência de encontrar pessoas que falam assim, vai lá e ajuda o seu amigo a ser o melhor nisso. E liderar é ajudar as pessoas a serem melhores. Aí você tem essa pessoa que sempre quer ser o melhor, entrando numa organização onde ela tem que brilhar e não os outros. Legal. Então, como é que você trabalha equipe se você não, desde a infância, não aprende a importância de ajudar o próximo a ser o melhor? Legal. Agora, para fechar, eu quero fazer um bate-bola rapidamente e você vai responder em uma palavra. A primeira palavra que vem na sua cabeça, tá? Liderar é Desafio, o que não pode faltar na liderança. persistência, Qual o principal desafio que o líder tem que superar? disciplina. Muito bom. Oh, não estava combinado, mas... É, muito bom, fechou, cara. Muito bom. Bora. 1h11, cara. 1h11, só aqui. Puxou bom. Puxou bom, né? Ah, Mas, olha aí. ô, Wendel, só vem aqui massificar ele.